Olá para você que nos acompanha no Rádio TV News Conversas Atuais. Hoje nós vamos falar sobre o impacto das mudanças climáticas no agronegócio. Lembrando que o Rádio TV News também está disponível no podcast Pode Falar, Desvendando o Mundo Profissional. Eu sou Everton Marques e o nosso entrevistado de hoje é o professor Sebastião Nilce Souto Filho. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Everton. Prazer estar aqui com vocês. Léo. Muito obrigado também novamente ao convite, obrigado Marco, Everton, também professor. Hoje é um papo interessantíssimo, né? Atual, inclusive todos os anos vai ser sempre atual, então estou muito empolgado para mais uma super conversa aqui com vocês. Léo Castro, diretor da Rádio Atenas, sempre contribuindo conosco, e o Marco Antônio Basto, representando a TV Alfenas. Léo, muito obrigado mais uma vez. Professor, é um prazer recebê-lo aqui no nosso bate-papo e vamos falar sobre mudanças climáticas que têm impacto significativo no agronegócio. Elas afetam a produção, os rendimentos das culturas e aumentam os custos para os produtores. Estratégias de adaptação incluem investir em tecnologias sustentáveis e diversificar culturas. Perfeito, Marco, muito obrigado. E para apresentar um pouco melhor o professor Sebastião, para quem não o conhece, o professor Sebastião, ele é formado em agronomia, com mestrado e doutorado em sistemas de produção. É professor universitário em diversas áreas, né, professor em diversos cursos aqui da Unifenas, e principalmente no que tem mais a ver com o nosso tema, que é a agronomia. E um detalhe, pessoal, o professor Sebastião, ele tem uma vivência muito diferenciada, porque ele não é da nossa região, ele não é do sul de Minas, né, professor? O senhor vem do Mato Grosso do Sul. Eu estou aqui há 4 anos, né, mas eu fui praticamente criado toda a minha vida lá no Mato Grosso do Sul. O clima é bem diferente dessa região aqui, viu? De vocês, um clima mais ameno, muito mais gostoso, até as culturas se desenvolvem melhor aqui. Para nós lá, esse é até um grande desafio, esse aumento de temperatura, porque já tem temperaturas mais elevadas. Então, com o aumento de temperatura, então, por mais que tenham algumas plantas que elas estão adaptadas ali, e as plantas acabam sofrendo, né? Então tem que ter alguns manejos diferenciados, algumas técnicas para poder minimizar esse problema, né? Sim. Essas mudanças climáticas, professor, que nós tanto acompanhamos, elas têm mesmo afetado de forma muito bruta a agricultura? O Everton, a mudança climática afeta todo o ciclo de cultivo. Desde a parte de você ter uma cultura que ela pode atingir uma colheita de forma mais precoce, então mudando todo um planejamento dentro de uma propriedade. O ataque de pragas, com o aumento de temperatura, e principalmente se tiver a umidade também, então o incidência de pragas fica mais intenso, porque elas têm condições mais ideais para desenvolver. Então você tem mais ataques de praga ao longo do ciclo da cultura, tem a maior incidência também de algumas situações de fungo também. Então você muda todo o ambiente ali para o desenvolvimento da planta. Então o produtor ele tem que se adequar de acordo com as mudanças climáticas também. Professor, a gente sabe que clima frio afeta e a temperatura alta afeta muito mais. E como que essas altas temperaturas têm refletido no campo? Olha, as culturas, elas têm uma determinada tolerância, né, temperatura ideal, assim como nós também. Eu sempre falo para meus alunos, olha, quando eu cheguei aqui, eu não tirava a blusa de dentro do carro. O pessoal me via com uma blusa gigantesca que parecia um esquimó, né? E o pessoal com camiseta, ou então até de short, assim, e eu morrendo de frio. Porque para mim é comum pegar 36, 38 graus, eventualmente 40, né? E quando eu vim para um clima um pouco mais ameno, ali com 23 graus já sentia frio. Eu falo para eles que as plantas são a mesma situação. Se tem uma planta que está adaptada a uma determinada temperatura, toda alteração que acontece, então ela vai sofrer também, né? A produção animal também, na parte da pecuária. Então, se você pegar os animais da região do Mato Grosso do Sul, que são acostumados com uma maior temperatura, e trouxer eles para cá, eles sofrem. Os animais daqui, se levar para a região do Mato Grosso do Sul, tem uma alteração de temperatura, eles vão sofrer também perda de produção, de carne, de leite, produtividade, né? Com certeza. Então, as plantas é a mesma situação. Então, por isso que o melhoramento genético ele é importante para fazer um estudo de cada uma das regiões, quais são as necessidades, como é que está a parte climática, e criar indivíduos que são resistentes ou tolerantes, ou mais adaptados para aquela região. O desafio é
prever a mudança climática. Então, tem que ser feito um acompanhamento com estações meteorológicas, um estudo. Já são feitos o monitoramento climático da seguinte forma. Normalmente, nos últimos 30 anos, pega a média das temperaturas, média da máxima temperatura e mínima, e faz uma normal climatológica. Você verifica assim, qual que é a próxima tendência, né? Porque um ano nunca é igual ao outro. E por isso que é um desafio para o produtor. E agora, em 2024, esse segundo semestre, qual é essa tendência? Olha, a gente, quando tem um fenômeno El Niño, normalmente, que aconteceu do ano passado, de aumento de temperatura, que todo mundo sentiu, aumento global, né? Normalmente ele dura por volta de 2 anos. Não tem como afirmar isso, né? Porque tem vários fatores que influenciam, mas se a gente pegar o histórico, geralmente é isso que acontece, né? Pode ver que esse ano aqui da região o pessoal não teve muita época de frio, né? Vocês não sentiram. Eu tava bem Teve à 4 dias. vontade. Só de Eu frio. tô super tranquilo aqui, eu tô super bem. Mas aí como tem esse fenômeno do El Niño que afetou, que é o aquecimento da água lá no Oceano Pacífico, na linha do Equador, que promoveu esse aumento de temperatura, e é esperado assim que ele vá perdendo a força agora. E a partir de agora já ocorre o monitoramento da temperatura lá no Oceano Pacífico, na linha do Equador de novo. Se por acaso ocorrer o resfriamento muito intenso, a gente sabe que o próximo ano vai ser um ano de laninha. Se não tiver a temperatura um pouco mais neutra ali, então é um ano de neutralidade. Então é assim, a gente sempre, nessa época do ano, a gente monitora qual que é a temperatura no Oceano Pacífico, na linha do Equador. Baixa temperatura, próximo ano de laninha. Aumenta a temperatura, El Niño. Então, uma temperatura média ali, a gente consegue ter um ano de neutralidade. Então, a gente consegue fazer algumas previsões, né? Só que é sempre assim, com umas previsões, a gente precisa realmente de um investimento para poder conseguir sempre ser mais assertivo, Sim, né? Com certeza. Professor, a gente sempre escutou dos mais velhos, né, que existiam as estações mais bem definidas. Olha, a época que chove muito, a época que chove pouco, se planta isso, se planta aquilo, se colhe aquilo. Hoje em dia está um pouco bagunçado. E a gente sabe que falta de chuva ocasiona baixa produtividade. Como que a gente está falando do calor em excesso, mas como que a falta de água também afeta na produtividade? Eu até achei engraçado que não se fosse assim, o pessoal mais antigo, com mais experiência, porque isso mesmo eu falo para os meus alunos isso, né? Quando eu era pequeno, era dessa forma. Então, eu me incluo, né, porque eu me lembro quando tinha algumas chuvas, eram chuvas regionalizadas, né? Choveu na minha cidade, que é Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, chovia nas cidades vizinhas, né? Aparecida Taboado, próximo de estado de São Paulo. Então, tinha algumas chuvas que vinham do estado de São Paulo, então a gente sabia, ó, tá chovendo para lá, vai chover aqui também. Então tinha uma certa tendência, né? Isso na década de 90. Hoje, então, já não tem muito essa forma essa tendência, que ocorreu diversas alterações. Porém, a gente não consegue quantificar, mas tem uma certa forma de prever, ou então, por exemplo, infelizmente aconteceu as enchentes no Rio Grande do Sul, né? E as chuvas mais intensas lá já eram previstas. Então, quando teve o fenômeno, foi definido, nós estamos no El Niño. Então, nós sabíamos que ia aumentar a chuva no Rio Grande do Sul. Só que não tinha como prever assim o quanto iria aumentar. Aquele aguaceiro todo, né? Com certeza. O que acontece quando você perguntou sobre como é que as culturas afetadas, né? São Pela afetadas, falta d'água. Elas é mais ou menos assim. Todos os dias a gente tem que tomar uma quantidade de água por dia. Então a gente sabe que todos os dias a gente necessita dessa quantidade de água para o nosso organismo funcionar bem, os rins, né, todas as nossas células. E se por um acaso um dia que você toma menos água, então o teu corpo ele acaba sentindo. No outro dia você acaba tomando um pouquinho de água. Quando tem essa instabilidade, né, do clima, então as culturas que já estão adaptadas para aquela região começam a sofrer na parte da produção, porque ela tem uma determinada quantidade de água que ela necessita, e se for, por acaso, um pouco mais regrado, sofrer um estresse hídrico, afeta na produtividade, né? E isso em maioria das culturas.
Um exemplo que eu falo até para o pessoal, para ficar bem nítido isso, é o pessoal até da adaptação da cultura ao ambiente, ali durante o plantio de cana. Lá no estado de São Paulo, quando eles fazem o plantio de cana durante o período de setembro, outubro, novembro, dezembro, essa cana ainda pega bastante água ali, porque vai entrar o verão, né? Essa cana, provavelmente, da maioria que a gente vê lá na produção, ela sente mais do que a cana plantada em fevereiro, março e abril, no final do período das chuvas. Porque ela recebeu um boom muito grande, que criou vigor, então ela se desenvolveu e vai passar por um período de estresse hídrico. Então, e a planta que recebeu menor estresse hídrico, menor quantidade de água, ela se desenvolveu menos. Então, quando tem a escassez, já está adaptada àquele período de falta de água ali, ela acaba sofrendo um pouco menos. As plantas, então, lógico que cada uma tem sua especificidade, mas tem essa tendência também. Como que é o manejo? O que não pode acontecer? Então, você tem uma boa quantidade de água e, de repente, tem um veranico, que é um período que fica sem chuva. Aí as plantas sentem bastante. Mas se já estão plantas que já bem adaptadas na região, com pouca quantidade de chuva, aí elas conseguem se desenvolver bem. Então, depende muito do tipo de planta e o ambiente, né? E como é que eu manejo. Porém, quando tem essa falta de chuva, tem manejo para poder conseguir resolver esse tipo de problema. Principalmente a tecnologia como a irrigação. Então, a irrigação vem suprir pivô, aspersão, até irrigação localizada, que você tem maior eficiência no uso da água. Então, a gente aprende muito com Israel. Eles são líderes na parte de irrigação e sempre referência. Então, no uso da água, porque eles têm bem escasso lá, então eles aproveitam ao máximo. Então, a gente tem várias técnicas para poder suprir essa falta de água. Sim, e esses animais, os animais com relação à agropecuária, no caso dos alimentos, teve um prejuízo nos alimentos. A agropecuária pode ser também prejudicada se houver um prejuízo na cafeicultura, por exemplo, ou na produção dos alimentos, grãos. A agropecuária acaba sofrendo também? Olha, indiretamente, no caso. Com certeza, viu? Eu falo que o mercado tá interligado ali, porque, por exemplo, isso é uma parte da pecuária, muitas vezes durante o período de seca você tem que entrar com uma ração. Então, qual que é o preço dessa ração, né? Então, se por um acaso ocorreu um estresse hídrico, ou então um aumento de temperatura, ou um problema climático em determinada região, que produzia soja, milho, que é utilizado para poder fazer um farelo, uma ração, ali que dá de certa alimentação, aumentou o valor, então se aumenta o custo ali de produção. E não só isso, né? Tem que ficar ligado, eu falo para os meus alunos aqui, que a nível global, o que está acontecendo, né? Então, quando eu entrei aqui, eu lembro muito bem que estava dando essa parte dando aula sobre climatologia, e ocorreu uma chuva excessiva lá nos Estados Unidos. E nós aqui somos muito privilegiados, porque a gente consegue plantar ao longo do ano inteiro, de acordo com a cultura, a região, né? A gente tem uma variedade gigantesca, uma possibilidade, uma janela de plantio muito maior. Eles lá são muito, muito limitados por causa do clima deles, que é muito, não é favorável que nem o nosso aqui. O senhor que é um doutor na área também, qual a forma de se mitigar? Hoje vocês trabalham com essa forma para se mitigar os efeitos climáticos na produção? Com certeza. Acho que toda vez que a gente está trabalhando com um produtor, a gente tem que se adaptar ao produtor. Tem diversos níveis, né? Tem o pequeno, médio, grande, qual a quantidade de recursos que ele tem. Falar que a gente tem que ter uma criatividade, e o produtor rural, eu acho que é uma das pessoas mais criativas que se adaptam às diferentes condições, né? E quando tem esse tipo de problema, a gente tem que realmente verificar quais são os manejos que pode ser realizado. Por exemplo, principalmente, eu falo para o pessoal, agricultura de precisão, que hoje está muito acessível. Há 15 anos atrás, eu falei assim, não, só o grande poderia ter acesso à informação. Só a imagem de satélite, então monitoramento por GPS. Hoje em dia, então, barateou muito o custo. Então, pequenos conseguem ter também esse tipo de informação. Hoje nós temos imagens com excelente qualidade de satélite, não precisa nem vamos partir a parte de drone ainda, né? Por satélite, de uma resolução de 1 metro, que a gente consegue verificar uma cultura de citros, por exemplo. Consegue monitorar a cultura de café, como é que está a sanidade das plantas. E a partir daí, a gente muitas vezes a gente está no local, eu acho que a gente precisa ir no local para poder verificar,
mas de forma... Como é que é feita a agricultura hoje em dia? Você chega assim, para monitorar um talhão, você tem que ir visualizando esse tipo de problema. A planta que está mais sadia, planta que está com doença, planta que está com a folha um pouquinho, área foliar menor, planta que está com um caule um pouco mais raquítico, né? Planta que não cresceu. Então, você tem esses sintomas visuais. Só que quando você visualiza isso no campo, o problema já aconteceu. Então, por isso que a agricultura de precisão, que tem hoje sensores e a tecnologia da inteligência artificial, que você consegue ensinar para ela assim, a localizar doenças, ensinar onde é que tem ataque de pragas, você consegue fazer um monitoramento e dentro de um talhão, você consegue ver manchas de plantas doentes. Aí, o que tem naquele local? Qual que é o problema? É um estresse hídrico, uma falta de fertilidade, um fungo que está com problema? Bom, aí tem que ir no local e ver. Só que qual que é a grande vantagem? No ganho do tempo. Você não vai percorrer mais o talhão inteiro. Você vai de forma pontual naquele local que tem o problema. Professor, falando de tecnologia, né? Acabamos de falar que o Brasil é o celeiro do mundo, né? Temos a nossa Embrapa, campeã. É um orgulho para nós na produtividade de grãos, de animais mesmo também, né? Que a gente exporta muito. E da tecnologia sustentável, quais que podem ajudar a mitigar esses impactos? Olha, a Embrapa realmente é uma grande referência para nós aqui e no mundo também. Inclusive, eu estava até conversando com o Everton, né, Everton? Sim. Que nós temos a engenharia, a ciência da computação. A ciência da computação, ela nos convidou o ano passado para poder fazer uma parceria para montar um aplicativo para os produtores rurais. Muito interessante. Legal. Nossa, e são vários grupos, fizeram vários aplicativos. E esses aplicativos, eles tiveram o apoio da Embrapa, onde eles liberaram informações técnicas para nós, para poder abastecer vários aplicativos para o produtor rural. E foram gerados aplicativos para fazer monitoramento climático, o manejo de adubação das culturas. Então, você coloca qual é a cultura, qual é o período que você vai cultivar, ele te dá uma recomendação de adubação. Lógico, sempre aconselhando confirmar com um acompanhamento técnico, um agrônomo, né, para poder conseguir acompanhar, mas de forma assim, fácil acesso, a pessoa com o aplicativo ele consegue fazer um planejamento prévio ali na propriedade. Então, mas aí esse aplicativo, ele já puxa todos esses dados e fornece para esse produtor. Fornece para o produtor. Ou seja, o produtor não tem que fazer esse material para você. Não, os dados já você entrega prontos para isso. Todos os aplicativos ali, assim, não tem, só tem que preencher a localização, ou a parte de adubação, qual que é a cultura que está sendo trabalhado, e a partir daí o aplicativo sempre entrega de forma bem simples os resultados para o produtor, de forma bem objetivo mesmo. Além da temperatura, também até uma curiosidade minha, um pouco particular, porque aproveitando que o professor é do Mato Grosso do Sul, né? Além da temperatura, existe alguma outra particularidade que você conseguiu ver de diferença de Minas Gerais para as produções do Mato Grosso do Sul? Por exemplo, o solo ou alguma curiosidade mesmo em relação a esses dois tipos de produções? Porque acredito eu que aqui em Minas seja mais café, né? Café e gado. E lá no Mato Grosso do Sul não tem muito conhecimento. Qual que é o tipo de produto que produz no Mato Grosso do Sul? Porque o Brasil é enorme, então produz tudo. Mas especificamente nesses dois, quais são as diferenças e uma curiosidade também? E como que o clima tem impactado essas Sim. culturas? Com certeza. Olha, como você disse, realmente nós temos um país continental aqui, então tem uma diversidade gigantesca ali, mas são feitos alguns zoneamentos climáticos para fazer algum aconselhamento, né? Por exemplo, o cultivo de algodão aqui na região é inviável, não dá. Mas para nossa região lá, então é super viável, a gente consegue produzir bem, principalmente no Mato Grosso, a parte onde você consegue escalonar melhor a parte de produção, tem mais condições mais favoráveis do clima, né? Mas no Mato Grosso do Sul, ali normalmente nós varia muito de acordo com, principalmente além do clima, o solo também. E o solo, a formação dele, as características, ela depende do clima também. Se a gente fizer uma comparação rápida aqui, por exemplo, bem esdrúxula, o nosso solo aqui do Brasil, nós temos os solos aqui, 60% são latossolos, argissolos, que são latossolos mais velhos, mais profundos. Então você consegue sim trabalhar bem em profundidade, tem uma boa permeabilidade de água.
Quando você vai lá para a Europa, que é um país de clima temperado, o pessoal chama lá de velho mundo, né? Mas os solos deles são muito mais novos comparado com o nosso, no sentido de são menos intemperizados, são menos desgastados. Tanto é que são solos mais rasos. Quando você assiste um filme lá, por exemplo, da guerra, você pode ver que sempre tem uma trincheira cavada, ele tem muita umidade lá, porque não é tão profundo que nem o nosso. Bom, aí voltando aqui para o Brasil, a diferença aqui de Minas Gerais pro Mato Grosso do Sul depende muito regionalizado também. Lá nós temos um solo mais arenoso, né? E temos uma região mais fértil no sul do estado, né? Que é a região ali de Dourados. Então, porque particularmente naquela região, quando teve um derramamento vulcânico, veio um solo, rochas de maior fertilidade que promoveram melhor qualidade para aquela região do sul do estado. Na região de vocês aqui, além da parte do café, está ocorrendo uma grande alteração até para soja e milho também, para os cereais. Então, entrando com força aqui na região. Tanto é que até a venda de maquinários, que era um problema, então tem se aumentado cada vez mais. Tanto pela diversificação de culturas, alguns problemas como geada, por exemplo, né, que acaba desmotivando os produtores, que por mais que assim, é um fator que acaba assim, deixando o produtor um pouco mais desmotivado que você chegar desanimado, e é né? difícil de controlar. Por mais que você pode ter uma previsão de geada, às vezes ela vem assim, não é notificada. O senso comum diz que as cidades, né, nós, humanidade, somos responsáveis pelas mudanças climáticas. Só nós somos os responsáveis. E aonde entra a questão das queimadas, que já no Rio Grande do Sul é tão questionado? Everton, aí eu acho que nós temos nossa parcela de responsabilidade, né? Não podemos eximir disso. A parte da diminuição de árvores que nós fazemos, alguns desmatamentos legais, alguns ilegais que são controlados, mas de forma natural, né? Existe uma mudança climática que ocorre naturalmente. Tanto é que, se você for pegar, é que nós temos monitoramento desde 1900, né? Os Estados Unidos monitora os recursos hídricos dele, temperatura, né? E com o passar dos anos, a gente consegue verificar essas alterações são cíclicas, né? Então, tem a natureza, assim, ela vai se reinventando de acordo com o manejo também. Lógico, então, e é difícil a gente atribuir uma porcentagem, tantos por cento ao homem, tantos por cento realmente à natureza. A gente sabe que tem uma micro alteração ali, né? A gente pode falar assim, são três categorias. A parte do macroclima, na hora que você pensa assim, clima tipo mundial, o mesoclima de algumas regiões e o microclima ali onde está acesso ao produtor, que ele consegue colocar uma cultura diferente, consegue colocar uma palhada para poder minimizar a temperatura do solo, né? Então a gente consegue ter acesso no máximo micro ali. Por exemplo, a gente tem que talvez parar até de vitimizar ou culpar uma única pessoa, por exemplo, o homem do campo, né, que todo problema parece que está no campo, né? Parece que é o grande vilão mas o crescimento das cidades formam diversas ilhas de calor. Então, naturalmente, a cidade, conforme ela vai crescendo, vai tirando a vegetação, vai aumentando a parte de concreto e vai aumentando muito mais a temperatura do que a agricultura. Então, é difícil a gente apontar o dedo para alguém e falar assim, esse é o grande vilão, né? Que nós preservamos, países da Europa não preservam, não tem, já acabaram com as suas matas, né, nos Estados Unidos, e nós preservamos a nossa mata. Nosso Código Florestal aqui, 12.551, que é a nossa lei, eu falo para os meus alunos aqui, essa é a Bíblia do agrônomo, a gente tem que respeitar. Ali ensina para a gente o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, né? Qual que é a nossa limitação, como a gente deve preservar, e ela está muito bem estabelecida, assim como a preservação é muito bem elogiada. Tanto é que na hora que foi tentar ser estabelecido um pouquinho, um pouco mais sustentável para outros locais, o pessoal já ficou um pouco mais revoltado porque iriam limitar a produção deles. E eles não têm área suficiente para poder conseguir produzir. Aí entra aquele impasse, né? Tanto é que algumas indústrias, na hora que elas vão
vão começar a produzir, tem lançamento de alguns poluentes, né, então poluem o ambiente, e tem que fazer alguma compensação. Então eles fazem a compra do crédito de carbono. Lá em Paranaíba, ela tem uma região onde era uma pastagem degradada, uma empresa comprou aquela região e plantou eucalipto. Então está há mais de 15 anos local e nunca vai ser cortado, porque essa área foi comprada para poder realizar o crédito de carbono. As plantas vão crescendo ali e vão sequestrando o carbono do ambiente, né? E foi feito devido à compra de uma empresa europeia que permitiu tipo como se fosse uma compensação. Eles estão poluindo lá, mas estão preservando aqui ali no Mato Grosso do Sul. Aumento da população, necessidade maior, então, de profissionais para a agricultura? Com certeza, é uma das áreas assim que a gente viu que teve sempre um aumento nos últimos 5, 10, 15 anos, uma busca para o retorno para o campo, né? Entendo. E como que está essa questão, então, já falando, que é um gancho que nós temos, para o curso de agronomia da Unifenas? O senhor observa que há muitos profissionais buscando o curso, e como está esse curso hoje no cenário nacional? Olha, ele está extremamente inflado, tá? A parte da agronomia. Ela não sofreu, assim como alguns outros cursos, porque a gente sabe que tem uma demanda. No sentido de, sim, a demanda muito grande de alunos. Tanto na parte da agronomia, na veterinária, na zootecnia. Então, são cursos assim que o pessoal está vendo uma oportunidade de aprender, e porque a gente sabe que é uma necessidade. O curso de agronomia tem nota 5 no ENAD. Nota 5 no ENAD. Nota 5 no ENAD. Nota 5 no ENAD. E nós temos ali também o programa no mestrado, né, pós-graduação e o doutorado, onde nós recebemos, sim, diversos gerentes de diversas empresas que vêm estudar junto conosco aqui. Então, a gente... E com os alunos, com a qualidade do ensino que a Unifenas tem, e esse envolvimento com as grandes empresas, né, os agricultores, já consegue também, quando sai, muitas vezes já sai empregado. Olha, a maior parte tem oportunidade de emprego no Brasil inteiro. Né? Durante o estágio, então abriu a boca, ele faz estágio. Então, porque nós precisamos, todas as empresas precisam de mão de obra. E o nosso aluno aqui, ele sai capacitado porque ele realmente quer aprender. Ele chega no local e você pode ver que tem um diferencial muito grande, ele vai somar na empresa, né? Então ele leva conhecimento, volta, também aprende, traz de volta, ele conversa com os outros alunos que ele gostou. Então tem essa possibilidade de fazer estágio tanto próximo aqui e alguns estágios também em outras regiões também, né? Temos o egresso no Brasil inteiro, né? Professor, já estamos então próximos de finalizar esse nosso bate-papo. E nós gostaríamos, então, de ouvir uma fala sua em relação a perspectivas futuras, né? Em relação a essa questão dos efeitos climáticos, o impacto dele na produção alimentar. O que podemos esperar? Exato. Olha, eu acredito o seguinte, que existe uma mudança climática, sim, então é difícil de prever, porém não é impossível lidar com isso. Então, nós temos tecnologia para poder conseguir adequar a nossa produção e temos que fazer uso dela, principalmente a parte da agricultura de precisão para poder conseguir se adequar às mudanças. Porque a mudança climática propriamente dita, a gente não consegue ter controle sobre ela. Mas no microclima, no manejo, no local, na propriedade, o produtor ele tem pleno controle. Então, tem diversas metodologias que ele pode, diversos manejos que ele pode adotar para sempre maximizar e se adequar ao ambiente. Léo? Agradecer as falas do professor, hoje foi muito bacana como sempre, a gente sempre esclarecendo vários pontos importantes, né, para a sociedade e também sobre a Unifenas. Então, obrigado Marco, obrigado Everton, obrigado professor, valeu. Marco Antônio Bastos. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui, o podcast está de portas abertas, quando tiver algum assunto, alguma coisa que queira compartilhar conosco, estaremos, né, Everton, para recebê-lo, né, alunos, podem contar conosco. Léo, mais uma vez, muito obrigado. E vocês que quiserem conhecer um pouco mais sobre o curso de agronomia, tem um site da Unifenas, www.unifenas.br. Tem as redes sociais da Unifenas, @Unifenas, e também as redes sociais da TV Alfenas, @TV Alfenas, Instagram, Facebook e YouTube. Perfeito. Esse podcast estará em breve também
no YouTube da Unifenas. E não podemos esquecer da Rádio Atenas. Rádio Atenas. Com as redes sociais da Rádio Atenas, Isso, Léo. a Rádio Atenas está fácil para poder você achar. Pesquisar em qualquer lugar vai aparecer, mas também no Instagram, @RádioAtenasFM, no site www.atenasfm.com.br. Acompanha a gente lá também. E como nós falamos nesse finalzinho um pouquinho sobre o curso de agronomia, talvez alguém esteja interessado, então nós podemos dizer, né, professor, que existe uma turma integral e noturno, né? Sendo 8 semestres no integral e 9 semestres no noturno, correto? Positivo, viu? Então, nós temos alunos ali, geralmente o integral são alunos um pouco mais novos, e no noturno, o pessoal que geralmente trabalha durante a manhã e vem fazer aula conosco aqui. Então, perfeito. Para você que se interessou, né, não só pelo assunto climático, mas também, de repente, pelo curso de agronomia da Unifenas, aqui é possível fazer uma visita guiada. Basta simplesmente agendar com a coordenação do curso. Então, este foi mais um podcast Pode Falar, desvendando o mundo profissional, juntamente com o Rádio TV News, Conversas Atuais. Muito obrigado a todos que participaram conosco. Obrigado. Valeu.